Olá, tudo bem? Esse é o nosso Café com Micro, o talk show da micropigmentação. E hoje recebemos uma profissional especialista em pele. Ela é médica dermatologista formada pela Universidade de São Paulo, a USP. Uma pesquisadora das causas e tratamento da alopecia frontal fibrosante. E para ajudar na descoberta dessa doença, ela conta com a parceria de micropigmentadores se destacando no setor. Estamos falando da doutora Aline Donati. Seja muito bem-vinda aqui no nosso Café com Micro. Obrigada, Andréa. Por ter disponibilizado o seu tempo e o seu conhecimento aqui para os micropigmentadores, para que a gente possa trabalhar juntos aí nessa parceria tão formidável. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você e de estar divulgando um pouquinho sobre essa doença. Então vamos falar da doença, né? Explica pra gente o que é alopecia frontal fibrosante e como o micropigmentador pode ajudar na identificação dessa doença, como que é essa parceria que você veio aqui falar pra gente. Perfeito. Bom, primeiro então falando sobre a doença, né? A alopecia frontal fibrosante é uma doença nova, então muita gente não vai ter ouvido falar esse termo ainda, mas é muito importante que a gente divulgue, que a maior parte das pessoas conheça, ou pelo menos tenha ouvido falar, porque certamente você vai entrar em contato com alguém que tem essa doença, seja como profissional, seja até na sua vida pessoal. Então eu acho que hoje em dia é obrigação da gente falar sobre isso. E no fundo, por que a gente sabe pouco sobre ela ainda? Porque ela foi descrita a primeira vez lá do outro lado do mundo, na Austrália, em 1994. É uma doença muito nova, considerando para a medicina isso é um bebê de doença ainda, né? E ela lá do outro lado do mundo começou em 94, mas ela foi rapidamente para a Europa e na década de 2000 já começou a ter muitos casos na Europa e a partir de 2010 as América do Norte e também na América do Sul, aqui no Brasil, o número de casos aumentando de uma forma assustadora, né? Tanto para a gente dermatologista quanto para a gente ser humano, cidadão que está vendo isso acontecer. E é uma epidemia. É uma epidemia. A gente pode falar que é uma epidemia. Já tem inclusive publicações mostrando que mesmo que ela existisse antes, a quantidade de casos que existia antes certamente era ínfimo do que existe hoje. Então, a gente não pode dizer que o primeiro caso foi em 94, talvez alguns tenham sido não diagnosticados antes, mas o número de pacientes acometidos aumentou logaritmicamente. Isso aí está provado, inclusive, por uma pesquisadora brasileira de Curitiba que fez o acompanhamento e que mostra que a curva está subindo rapidamente. E qual a característica da doença? Então, a doença é uma doença de mulher adulta, né? E ela, para a gente chamar de frontal fibrosante, ela tem que ter o acometimento da borda anterior do couro cabeludo, ou seja, a testa dessa mulher vai para trás. Ela perde os cabelos que ficam na linha da frente, perde costeleta, perde a parte frontal. E isso é o que a gente chama de frontal. Mas é interessante porque além desse acometimento do cabelo, também é praticamente característico o acometimento das sobrancelhas. E então, aí é que entra o micropigmentador. Exatamente. Por quê? Não só porque 95% vai ter acometimento da sobrancelha, mas porque quase a metade desses, antes de perder o cabelo, perde a sobrancelha. E aí, se essa paciente percebe a perda da sobrancelha, muitas vezes ela não vai no dermatologista, ela vai no micropigmentador. Se o micropigmentador tiver esse conhecimento, pensar, puxa, será que essa pessoa está ali comigo, querendo preencher a sobrancelha, porque ela tem uma doença que pode, depois de alguns anos, gerar uma perda do cabelo que é irreversível? Será que se nesse momento ele pensar isso e encaminhar, ele consegue fazer um diagnóstico mais precoce e ajudar essa paciente? E mais chance de recuperar e mais chance de recuperar, tratar. Infelizmente, não recupera. O que ela perde, tanto de sobrancelha quanto de cabelo, é irreversível, porque é o que a gente chama de alopecia cicatricial. Existe uma destruição da raiz pelo processo inflamatório. Então, quando ela chega com a gente, o que já perdeu, perdeu. E a gente fala, olha, a gente vai tratar, obviamente, para evitar mais perda de cabelo. Então, de novo, o diagnóstico, quanto mais precoce, mais ele vai ajudar essa paciente a não ter uma perda importante. De novo, o papel do micropigmentador talvez sendo a primeira pessoa a ser procurada por essa paciente. Assim, eu vi um vídeo seu que você fez, que você publica, para informar sobre a doença. Um vídeo bem curtinho, né, mas super explicativo. E eu gostaria de poder apresentar para o nosso espectador, o micropigmentador, para ele entender
como que acontece a doença, para ele visualizar, na verdade, e poder auxiliar o médico dermatologista no diagnóstico um pouco mais precoce. Claro. Vamos ver? Vamos passar o vídeo? Acompanhe a gente aí. Se você é uma mulher adulta e tem percebido que suas sobrancelhas estão falhadas ou que seu couro cabeludo está indo para trás, procure um dermatologista. Você pode ter alopécia frontal fibrosante. A alopécia frontal fibrosante é uma doença nova, descrita pela primeira vez em 1994, cuja frequência está aumentando rapidamente em todos os países do mundo nos últimos anos. Não se descobriu ainda a causa da doença, mas por algum motivo o organismo começa a atacar e inflamar a raiz dos pelos e cabelos, levando à destruição das raízes. Existem tratamentos para controlar a inflamação e tentar impedir a progressão da doença, mas não existem tratamentos que façam os cabelos voltarem. Portanto, o diagnóstico precoce é fundamental. Procure um dermatologista. Sensacional esse vídeo, muito explicativo, muito direto. E assim, o cliente vai chegar no profissional micropigmentador. Ele vai identificar a rarefação das sobrancelhas. Como que ele pode chegar e abordar esse cliente como, assim, como se fosse um médico, né? Ele vai ter aquela função. Como que ele pode chegar? Quais as palavras que ele pode usar? Isso é muito importante a gente orientar, e uma vez que é muito novo pra gente isso. Eu acho que a primeira coisa, Andréa, é você perguntar para o paciente, para o cliente, no caso, desde quando ele tem aquilo. Porque, obviamente, tem casos que a pessoa pode ter tido pouca sobrancelha desde que nasceu. Cada um vai ter a sua sobrancelha. Então, assim, eu sempre tive pouco. Ok, então esse é um caso que não é uma doença. Agora, a partir do momento que você pega uma mulher adulta que diz que, de alguns anos para cá, ela vem sentindo que ela vem ficando com falhas na sobrancelha, essa paciente, ela vai justificar, é porque eu tô ficando mais velha, é porque eu tô na menopausa, é porque eu tirava antigamente, quando era moda, de sobrancelha fina. Então, ela vai ter uma justificativa, mas o micropigmentador tem que sempre se perguntar, será que realmente são essas alterações da idade, hormonais, ou será que ela tem a frontal? E o que eu posso dizer para vocês é, não dá para a gente saber se ela tem ou não frontal pela sobrancelha. Infelizmente, o acometimento é tão lento, tão insidioso, tão sem sintomas e difuso. Não é uma coisa que fica falhado, uma bola grande como areata, por exemplo. Então, o que eu gostaria é assim, se todo micropigmentador, nesses casos de perda adquirida, onde ela não tinha sobrancelha, ela já teve boa sobrancelha e perdeu, se nesses casos todas ele puder mandar para o dermatologista, vai ser excelente. É claro que ele não precisa deixar de fazer a micropigmentação, porque no fundo, eu ia perguntar. Não, o tratamento da sobrancelha é a micropigmentação. Inclusive a gente manda para vocês para fazer, porque ficar sem sobrancelha é uma das coisas que mais muda a estética facial. Então, e a gente não consegue com o nosso tratamento fazer voltar. Então, o que a gente pede, né? Quando a gente faz diagnóstico de frontal, a gente orienta, olha, procure um micropigmentador que tenha uma técnica bem feita para que fique natural, né? Mas a gente resolve a perda da sobrancelha com a micropigmentação mesmo. Então, se você está com a paciente, ela quer fazer, pode fazer. Só explique para ela que existe uma doença hoje em dia que pode ser a causa dessa perda, e não a idade, e não a menopausa, e não a... E quanto antes ela foi diagnosticada, exato, menor são as chances dela perder o cabelo. Exato. Se ele perguntar, você sentiu alguma coisa no cabelo? Eu senti que a minha testa está maior. Essa já certamente deve ter a doença e já vai tratar. Mas mesmo que ela diga, não, meu cabelo tá ótimo, não tenho problema nenhum no cabelo, né, tá normal, ela precisa de uma avaliação. E não custa essa avaliação. Porque se ela chegar lá e ela não tiver nada, ótimo, todos ficamos felizes. Né? Mas se ela tiver, esse micropigmentador conseguiu salvar esses cabelos dela. Porque ela só ia perceber a queda do cabelo depois de 5, 10 anos, quando ela já tivesse 3 centímetros de falha. Então, ele certamente vai ajudar muitas mulheres se ele fizer isso. Assim como você expôs pra gente lá no Aesthetic in Rio. E você abordou. E qual foi os pontos principais em que você colocou naquela exposição para o profissional micropigmentador? Eu acho que assim, a ideia, né, dessa micropalestra, desse microvídeo que eu fiz pro Aesthetic in Rio, foi justamente dar esse conhecimento. Porque se a gente for ver hoje em dia, até no mercado, Andréa,
tem muita gente fazendo muita coisa. Então, tem muita gente na minha área, tem muito micropigmentador por aqui. O que vai diferenciar você dos outros micropigmentadores? É óbvio que a técnica, você tem que ter uma técnica de excelência, mas hoje em dia, felizmente, nós já temos muitas pessoas que têm uma boa técnica. Então, eu acho que o que diferencia um bom profissional em qualquer área hoje em dia é conhecimento. Porque se você falar para uma paciente de frontal que não sabe que tem a doença ainda, que ela pode ter essa doença e ela for no dermatologista e fizer o diagnóstico, você fez a diferença na vida dessa pessoa. Então, assim, obviamente você tem que fazer cursos de técnica, mas você tem também que fazer um pouco a mais. E é isso que vai fazer a diferença de você ser um melhor profissional do que os outros. É o conhecimento. Então, e quando foi que você se interessou pela alopecia? Assim, que você falou, eu quero estudar alopecia, eu quero ajudar as pessoas, porque essa é a função do profissional, né? Um profissional de beleza, de saúde, ele está ali para ajudar as pessoas. Quando você se interessou por isso? Na verdade, é interessante, porque quando eu terminei a minha residência em 2007, mesmo no Hospital das Clínicas, que é um grande serviço, não existia o estudo do cabelo. A tricologia não era uma área ainda de enfoque. A gente via alguns pacientes nos outros ambulatórios. Quando eu saí, eu assisti uma aula, que foi o que me despertou o interesse, né, na parte de cabelos em geral. Eu comecei o ambulatório no hospital em 2008 e em 2010 eu tive uma oportunidade de estudar fora na França, no Hospital Saint-Louis com o Dr. Regagne, e foi lá, em 2010, quando o boom da frontal já estava acontecendo na Europa, que eu vi tanta paciente de frontal fibrosante em pouco tempo. Eu falei, isso a gente precisa se preocupar com isso. Né? Então, eu acho que o que mudou meu enfoque para frontal fibrosante foi isso. Depois eu, obviamente, voltei para o hospital, a gente fez alguns trabalhos lá, acabei seguindo a minha linha de pesquisa nisso, né? Defendi o doutorado ano passado também nesse assunto, e hoje é uma preocupação para mim, não só como pesquisadora, como eu falei para você, como mulher. Eu acho que hoje qualquer mulher adulta deve ter essa preocupação e a gente precisa, o quanto antes, descobrir o que está acontecendo. Por que essa epidemia? Para que a gente possa, obviamente, prevenir e, se for algum agente ambiental, tirar esse agente ambiental antes que isso afete mais pessoas. Então, muito bom a sua participação aqui com a gente. Não tem, assim, eu estou muito lisonjeada com você aqui. Imagina, eu que agradeço de novo a possibilidade de expor esse tema. E, assim, a gente vai ter outras oportunidades para que você possa ainda trazer mais informação para o profissional micropigmentador, e fico muito feliz de verdade por você querer a micropigmentação com você, tratar como profissional dermatologista, ver que a micropigmentação também é um caminho para um diagnóstico, para ajudar as pessoas. Vocês são fundamentais. Eu diria que vocês são, às vezes, mais importantes que os dermatos, porque é vocês que vão ver o paciente primeiro. Então, acho que assim, eu que peço para vocês para divulgar esse assunto, porque isso vai ajudar muita gente. Então, muito obrigada mais uma vez. Queremos contar com outras propostas para que a gente possa chegar mais perto do micropigmentador. Estou à disposição. Tá? Muito obrigada. Um brinde aqui no nosso Café com Micro. E até outras oportunidades. Até. Até mais. Espero que vocês tenham gostado.